Pronto, voltando, né, gente? Então, os 4 pilares do coração em si se resumem ao nosso rendimento sobre essas 4 vertentes, né? Que nos fariam estar ligados totalmente à nossa grade crística. Eu falei uma coisa que eu queria deixar claro sobre a questão do terceiro olho, né? Do chakra frontal. O chakra frontal, o chakra do terceiro olho, é uma coisa que faz alusão direta ao nosso corpo efêmero, que seria o nosso corpo de carne. Por isso que eu estou colocando de fato que o terceiro olho, ter o olho aberto, o terceiro olho aberto, ter a consciência, o frontal aberto, não é ter consciência. Você vai estar vibrando ainda sobre o mental. Você vai ter acesso à 4ª dimensão, mas você não vai estar tendo a verdade absoluta. A verdade absoluta só pode ser gerida, só pode ser atingida a partir do momento que nós encarnamos ou manifestamos a consciência crística, que é a questão do Kristi, que é esses pontos específicos, né? Seria o chakra do coração do coração. O ponto Odd é o ponto mais importante sobre essas portas, né, que a gente tem diante da cabeça, diante do corpo todo, porque essa é a porta relatada nos livros sagrados, falando sobre a porta estreita, né, que nós só poderíamos atingir o plano celestial através da porta estreita. Então, que porta estreita seria essa? Seria aqui, ó, o ponto Odd, que é o que faz diretamente a nossa ressonância, né, sobre o chakra do coração para encarnar e manifestar a grade da consciência crística. Eu vou ler como eu falei no outro e acabei me empolgando, falei algumas coisas, eu vou tentar ler uma estrofezinho de uma intervenção do Arcanjo Anael, para ver se surte alguma possível dúvida para a gente estar tentando esmiuçar um pouco melhor, né? Melhor do que eu tentei expor aqui. Vamos lá, né? Os 4 pilares do coração. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz, bem-amada semente das estrelas, que a paz e o amor sejam sua morada. Comecemos primeiramente por um momento de comunhão de coração a coração. Efusão vibratória. Respira fundo toda vez que eu falar efusão vibratória, por favor, para entrar na vibração dele. Bem-amados, o meu propósito será, neste momento, mostrar a vocês o que são os 4 pilares do coração. Há algum tempo foi abordado pelos arcanjos o que foi denominado 4 pilares, denominados ética, integridade, atenção e intenção, vindo ancorar em meio à cruz da redenção, entre os pontos AL, OD, IN, IS, o próprio princípio desses 4 pilares elementares, revelando na consciência ordinária o que eu chamei, em uma época, de Ik e Nuk. Deixa eu tentar esmiuçar isso aqui, que talvez possa parecer um pouco complexo, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagenzinha? Alguém pode me dar um feedbackzinho? Ok. O Arcanjo Anael falou agora diretamente sobre o alfa, que seria a porta AL, que seria aqui, ó, o chakra do espírito. Falou sobre unidade, que seria o chakra da alma. E falou sobre o ponto OD. Falou sobre o IN e o IS também, que está aqui, ó, que seria o aqui e agora. Por que o IN e o IS? Deixa eu até adiantar um pouco, que não vai dar tempo de ler essa intervenção toda por completo. Como eu já coloquei, já falei um pouco sobre o chakra do espírito, o chakra da alma e a porta estreita, que seria ódia. Eu vou falar agora do Ik e do Nuk que ele colocou, né? Aqui e agora. Por que ele chamou de Ik e Nuk aqui agora? Porque não tem como a gente despertar a consciência se a gente não estiver no aqui e no agora. Então, a gente precisa estar presente no aqui e no agora para a gente despertar a consciência. A consciência não é a mente, não é o mental, não é o pensamento mental. Não é a gente estar vibrando na força do supramental. O supramental é o que nos dá
a presença do aqui e agora, que é o tempo e espaço. Então, assim, você tem uma mágoa. Porque um dos pilares ele fala sobre a questão da infância, né? Você tem uma mágoa de alguma coisa que não te deixa ir para frente, de um paquera, de alguém um sócio seu que você cortaram a relação e aí ele ficou com a empresa, enfim, alguma mágoa que você tenha. Se você ficar o tempo todo olhando para o passado, você não consegue viver o presente. Então você vai ficar o tempo todo sendo sofrido por conta daquela mágoa, daquele trauma que você teve em determinado momento de sua vida no passado. A mesma coisa acontece diante ao futuro. Se você é uma pessoa que tem muitos sonhos, vive muito criando as outras coisas, né? Procrastinando tal, e não vive o agora, você vai viver sobre as expectativas. E quando a gente não consegue atingir aquela expectativa que a gente criou, baseado no nosso sistema de pensamento, né? A gente acaba se frustrando, porque a coisa não funciona e não age da forma que a gente tinha sonhado, que a gente tinha almejado. Então, essa questão do estar aqui e agora é altamente fundamental em tudo. Não estou falando só sobre essa questão da manifestação da grade consciencial crística, mas uma vez a gente sendo crístico, a gente instalando a consciência crística, a gente vai ter essa sabedoria toda por completo. Porque todas essas nuances que eu acabei de relatar aqui faz parte do quê? Do mental. E o mental faz parte do quê? Do corpo efêmero. Então, lembrando, tudo que faz parte sobre o corpo efêmero é apenas do corpo efêmero, que faz alusão, que faz contato, que ressoa totalmente com a terceira dimensão. Então, ter o olho aberto, mais outra vez, eu vou finalizar sobre isso, ter o terceiro olho aberto é algo que remete ao corpo efêmero, onde, na verdade, a gente tem que estar altamente ligado e sedente para o nosso corpo de luz, que seria o nosso o quê? O nosso Merkabah, que é a nossa verdadeira essência, né? Já que esse corpo tridimensional faz parte da Terra, né? É só nossa roupinha do aqui do agora. Fala, Rita. Consegui voltar, que bom. Ok. Tem alguma dúvidazinha aí? Não, até agora tudo compreendido. Pronto. Então vou terminar de tentar ler aqui o interveniente. Esses 4 pilares devem ser revelados. Se isso não foi e não aconteceu, em meio ao coração, e isso irá acontecer. Permitindo, através dos 4 pilares do coração, e não mais da cabeça e da consciência ordinária, mas sim no nível da nova consciência, estabelecendo-se no fogo do coração, da unidade do estado de ser. Então, o que é que ele quis colocar aqui? Que a gente estaria instalando a consciência, que seria a consciência crística, a nova consciência. E o estado de ser seria esse corpo efêmero que a gente tem agora, né? Esse corpo de carne que está aqui agora. Então, independente de qualquer dimensão que esteja, nada tem a ver com o mental em si. O que tem a ver mesmo, a verdade absoluta, a gente só encontra no nosso corpo de luz, que seria o nosso Merkabah. Mas, continuando, algumas dessas portas, alguns desses pilares foram abordados e explicados pelo Onrael Aevanovic, que é o mestre do comando dos Melquisedeques, né? Do aqui agora. Essas portas têm por nome Unidade, Aele, Ode e Kirishi, permitindo sustentar o desdobramento da coroa radiante do coração, o desdobramento da unidade e o próprio acesso ao seu estado de ser. Por que a palavra unidade está sempre colocada aqui? Porque uma vez a gente saindo do efêmero, que é esse corpo ordinário que a gente tem aqui, esse corpo de carne, que é isolado, é separado da fonte, a gente estaria completamente voltando à nossa multidimensionalidade, né? A percepção da multidimensionalidade. Então, a 5D seria a consciência unificada e não separada, individualizada, como essa consciência que a gente tem no nosso corpo efêmero, esse corpo de carne que a gente tem aqui agora. Continuando, a quarta porta, o quarto pilar, foi instalada há pouco tempo pelo Lord Metatron, chamada Kirishi, situando-se na parte de trás do peito. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Essa aqui, Kirishi. Me responde alguém, por favor. A página que estão para vocês aqui é qual? Das 12 portas do corpo?
Isso. Ah, ok. Então, quando eu for falando, tenta sintonizar nessa porta, porque eu estou em outra página, né, e não sei como é que está aparecendo para vocês. Ok. Ok, deixa eu continuar. Este ponto e esta porta, que é o Kirishi, né, está diretamente em ressonância com uma das virtudes cardeais existentes na consciência ordinária. Seja qual for a dimensão no corpo ou do estado de ser, essa consciência unitária, isso é chamado pela palavra transparência, ligada a Kirishi, filho ardente do sol, a luz, a própria luz. Então, o que ele quis colocar aqui? Que a consciência unitária, como eu falei, né, essa consciência multidimensional, é o que ele chama de uma das vertentes que é chamada transparência. Então, ser uma pessoa transparente é uma pessoa que está encarnado ou manifestando uma consciência no princípio une. Por isso que eu sempre coloco nos grupos, aquela questão toda, né? Não tem como a gente pensar em si. Quem está vibrando na consciência crística, quem almeja a consciência crística, não pode pensar em si, não pode trabalhar nas nuances do ego, né? Então, a transparência, que é uma das vertentes em si, é justamente isso, né? Pensar no uno. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a si mesmo. Enfim, esses jargões que a gente já tem aí falado muitas vezes, mas que a gente não bota em prática, né? Andrews, Oi. eu falar aqui. Eu já li, quando eu vi esses princípios e tudo, no início a pobreza, né, me chamou a atenção, porque eu falei, "Oxe, como é esse negócio de pobreza?" E aí fui ler, fui saber que era através da infância, né, e a transparência também me chamou a atenção. E eu li uma parte muito interessante, quando ele diz que a transparência é você deixar cair as suas sombras, é você reconhecer os seus erros, é você ver, é você reconhecer e você não mais se apegar àquilo ou não dar atenção, certo? É deixar tudo leve, né? É isso que ele ensina, assim, do abandono da luz, né, que chama. Então, assim, quando você faz isso, quando você não se apega, quando você deixa de dar atenção e torna as coisas leves, aí sim você consegue alcançar a transparência da luz. Eu achei assim muito interessante. Perfeito sua colocação, perfeita, perfeita, perfeita. E isso até faz a sintonia é tão grande do que você colocou agora, que faz alusão sobre a porta Iknuk, que quer dizer o quê, como eu coloquei nesse instante agora? O aqui e o agora. E agora? Exatamente. Aqui e agora. Então não tem como a gente ir para frente se a gente não saltar, né? Tem alguns caras fenomenais aí. Um deles, vou até fazer merchan pro cara, porque o cara realmente está fazendo um trabalho fantástico, que é o Hélio Couto, que ele fala justamente sobre isso, né? Que não tem como você dar um salto consciencial, não tem como você avançar na vida, diante de qualquer coisa de sua vida, se você não saltar. Então é você sentir aquilo que você deveria sentir, refletir e saltar, porque senão lá na frente aquilo vai acontecer de novo, né? Exato. Tem que deixar fluir. Exatamente. Sim, vou dar andamento aqui. Outras portas foram especificadas por alguns anciões. Essas portas possuem o nome das virtudes denominada humildade e simplicidade. A humildade corresponde ao espírito, chakra de enraizamento do espírito, em ressonância direta com a vibração interdimensional da porta unidade. O chakra da alma, ou porta L, está diretamente em ressonância com o conceito de simplicidade. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui. É justamente essa conexão que eu falei para vocês, ó. Tá vendo o mouse? Uhum. A conexão direta do coração do coração. É sobre isso aqui que ele está falando. Deixa eu voltar aqui. O chakra da alma, a L, está diretamente em ressonância com o conceito de simplicidade. Humildade, simplicidade e Kirishi formam um triângulo peculiar entre a parte da frente e a parte de trás do peito, vindo então a se completar pelo ponto OD, porta estreita, primeiro novo corpo denominado corpo de embrião de Cristo, possibilitando a passagem do ego ao coração, pela porta estreita, que é denominado a ressurreição. Ficou um pouquinho claro aí? Não.
Aham, que é o Triângulo do Fogo, né? O Quando fogo forma o ardente do shape. coração. Perfeito, perfeito, perfeito. Triângulozinho do, ó, triângulozinho do fogo. Ah, lembrando, como foi na última aula, deixa eu falar dos quatro cavaleiros. Isso. Aí passou. Foi a primeira que você colocou, Eu queria uma mais clara, como essa né? aqui, ó. Essa daqui tá mais clara. Amém. Então, o triângulo do fogo estaria aqui, ó, entre o ponto alfa, o mal e o bem, que seria aqui na nossa fronte, né? É até legal se a gente parar para analisar e falar sobre questão do chakra, como eu falei do chakra frontal, tá vendo? Enfim, ó, bem e o mal, a dualidade. A dualidade está presa onde? É, No corpo de carne, no efêmero. é mesmo. É, Como é que a gente pode dizer que isso aqui é o que dá que vai dar iluminação para a gente sair dessa bolha? não tem como. Não tem como. O triângulo do ar, que seria aqui do lado esquerdo da cabeça, né, ligado entre as três estrelas de Maria, que seria a clareza aqui e a unidade. O triângulo da Terra, que seria aqui atrás, né, o Kirishi, a visão e o ômega. E o triângulo da água, que seria da profundeza, o agora e a precisão, a conexão desses corpos. Vou voltar Isso. para outra, para a gente continuidade. Aqui. Este ponto OD é o quarto pilar. Ele também é chamado de infância. Ele também é chamado de pobreza de espírito, ou seja, quando o mental não está prevalecendo. Por isso a questão da infância, né? Todas essas palavras chamam da minha parte, além da vibração dessas portas, alguns elementos que eu vou tentar revelar em vocês pela vibração e pelas palavras. Comecemos pela última porta, aquela que foi aberta recentemente, porta Kirishi, em ressonância com a fusão em meio à luz branca, com a dissolução em meio à transparência, em meio à unidade, à verdade e à beleza. É interessante colocar, vou falar sobre esse estrofe aqui, sobre esse pedacinho, porque se vocês pararem para refletir e analisar, o sol, antigamente a gente enxergava o sol amarelo, né? Como é que a gente está Isso. enxergando o sol hoje? Branco. Exatamente, é a luz branca. Então, é essa luz branca que vai adentrar totalmente sobre nossos corpos, sobre nossa mangaia. Por que está acontecendo isso? Porque nossas camadas selantes, né, a ionosfera, estratosfera, endosfera e tal, essas camadas selantes que faziam parte do plano dos escuros estão sendo rompidas. Um dos fenômenos que mostram, evidenciam isso, que elas estão sendo rompidas, são justamente as colorações que a gente vê quando a gente está olhando para o céu tal, e vê um pedacinho assim da nuvem, parecendo multicoloridas, né? Eu até tirei algumas fotos aqui, mas meu celular não é muito bom. Eu vi isso aqui ontem, no domingo, né? Pela manhã. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Mas não ficou muito claro, não. Mas, enfim, evidencia realmente o romper dessas camadas protetoras. Então, a luz que a gente enxergava como amarela faz parte do nosso corpo efêmero que não enxerga. A gente enxergava ela de outra forma, né? Então, a gente está enxergando ela como ela verdadeiramente é, que é a luz branca, né? Será essa luz que vai fazer a nossa transmutação para a nossa consciência crística, né? A porta Kirishi é, de algum modo, um impulso de Cristo, realizado por alguns místicos que fizeram a fusão da sua presença com a presença do Cristo. Esse foi o caso de algumas estrelas. Eu não falei para vocês mais cedo que algumas pessoas, poucas pessoas, conseguiram de fato atingir a maestria crística, fora o próprio Cristo, Buda, Krishna, não, que é cada um no seu tempo, né, que foram responsáveis para ser o filho ardente do sol e fazer o trabalho que a gente sabe, né? No caso da gente, na era da gente foi Jesus Cristo, mas agora a gente está entrando na era de Aquário e aí possivelmente vai ter o outro Messias, né? Mas aí, dando andamento, aquelas tendo ainda chamado Cristo de seu esposo, não sem razão e não sem conexão, se puderem dizer, com o princípio do casamento, não no princípio do casamento no sentido humano, mas transcendido em sentido místico. Deu para compreender essa parte?
Essas estrelas de Maria, vou fazer uma breve históricazinha. As estrelas de Maria, Entendi. sua passagem aqui é Jama Gautami, Manana Moy, Teresa de Lisieux, todas essas que desceram aqui na Terra e tiveram sua passagem no corpo efêmero em si. Quando elas iam falar sobre essa transmutação do próprio Cristo, elas falavam de fato que, quando falava de Cristo, chamavam de esposo, né, de marido, né? Mas não era o Cristo, o Jesus Cristo, era o Cristo cósmico, esse que a gente está sendo transmutado, esse que a gente vai estar adentrando. Então, para elas tentarem explicar sobre isso naquele tempo, era muito complicado. É um pouco complicado hoje, imagina naquele tempo. Então, o que elas queriam falar de fato é que elas estavam fusionadas com Cristo, elas manifestaram a consciência crística, entendeu? Ficou claro? Rita? Foi. Ficou claro? Estou concordando aqui. Ah, ok. Ficou claro, sim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá todo mundo caladinho, né? Tá todo mundo calado, é porque o assunto também... Tá todo mundo pensando. Se alguém puder estar olhando no chat também, por favor, viu? E se tiver alguma pergunta, alguma coisa, porque eu não estou olhando como eu estou lendo, aí não dá para estar vendo. Mas eu estou no celular, agora está mais difícil. Vou dar mais andamento, então vamos lá. Este foi o caso para algumas estrelas. Não, aqui eu já falei. Vamos lá. União, que é liberdade e que faz com que se torne portador na totalidade pela transparência da vibração de Cristo. Presença essencial nos mundos livres. Por que ele frisa isso? Porque a Terra, como eu falei no início, a Terra era um planeta confinado. Ela fazia parte do plano dos escuros. Nosso sistema solar, assim como outros sistemas solares de outras galáxias, que estavam ainda no mundo primitivo, vamos dizer assim, né, provas e expiações, ainda no início, né, no acervo galáctico, né, vamos dizer assim. Alguns desses sistemas foram aprisionados pelo plano desses escuros, né? Quando eles desceram na rebelião de Lúcifer, né, desceram de lá das hierarquias celestes, e fomentaram esse viver na carne, no efêmero, essa questão da materialidade, né? Essa conversa toda que a gente já sabe, qual foi o plano do conclave luciferiano, né? Mas, dando o andamento, isso apenas pode abrir-se e manifestar na transparência. O que é essa transparência? Trata-se de uma transparência, inicialmente, frente a si mesmo. Trata-se, em segundo momento, às vezes confundido, de uma transparência de si mesmo frente ao conjunto do mundo sobre o qual vocês estão. Isso significa que, em um dado momento, a vida consciencial unitária há uma possibilidade de se deixar atravessar inteiramente pelas energias desse mundo, sem ali intervir de qualquer forma, de qualquer maneira. Dado acesso ao verdadeiro desprendimento, dado acesso ao que os anciões denominavam Shanti Shi Ananda, a morada da paz suprema, Shantinilaya. É exatamente o que a Ritinha relatou agora há pouco. Estar no mundo sem se doar para o mundo. Perceber as coisas que nos acontecem no coletivo, mas sem deixar nossas vibrações entrarem em ressonância direta com essas vibrações, né? É se tornar como uma criança, né? Inocente. É apenas na transparência e, então, na resistência e na penetração, tudo que pode atravessar uma alma, um corpo e um espírito, que é encontrada a verdade da liberdade e da liberação. Vou voltar a mostrar o pontinho aqui, né? Porque eles falam do corpo, da alma e do espírito. Porque aqui, o chakra do enraizamento da alma, do espírito, estão falando justamente sobre essa trindade. Não tem como a gente transcender sem a gente destruir a alma e o espírito, né? Que todos esses dois fazem parte diretamente ao nosso corpo efêmero, ao nosso corpo de carne. Mas aí, dando seguimento, né? Isso nada tem a ver com indiferença. Isso se aproxima do desprendimento, ou seja, de ser capaz de viver no seu mundo, aí, onde vocês estão aí instalados, enquanto se tornando transparente. Não mais ser afetado por um elemento ou por um acontecimento, por uma pessoa ou por um lugar, tornando-se então transparente integralmente e lhes permitindo então viver, não mais na personalidade, isso de que foi chamado de corpo de desejo,
reagindo aos seus impulsos, mas estabelecendo-se ao corpo de eternidade, ao corpo do amor, ao corpo do coração, possibilitando serem atravessados por todas essas correntes da vida, sem interferir, sem nada reter, em meio a essas correntes da vida. Que isso se refina a uma pessoa, que isso se refina a um lugar, que isso se refina a uma circunstância, que isso se refina a um acontecimento. A consciência da unidade, naquele momento, torna-se transparente e vive, então, sem resistência às provas, espera aí que entrou um negocinho aqui, como alegrias, como felicidade, com a mesma alegria, com o mesmo júbilo e a mesma unidade. Eu não vou estar lendo a intervenção toda, não, porque ela é um pouco longa, né? Eu vou tentar dar uns pulos aqui para pegar só as partes principais para tentar esmiuçar aqui junto a vocês. Terminando falando sobre a transparência, né? Essa transparência é obtida através de Cristo, tornando-se vocês mesmos filhos ardentes do sol, deixando-se casar e ser despojado pela luz vibral. A luz vibral, um ponto, né? A luz vibral é exatamente essa luz que o pulso vibral, o Alcione, junto com as energias de Sírio, junto com as energias do Sol, enviam diretamente para cá, para a Mãe Gaia, né? E nós recebemos. Então, a luz vibral seria essa constante dessas energias, essas vibrações, essas frequências chegando sobre nossos corpos. Essa seria a luz vibral, que é diferente da luz vital, que seria a luz de nosso corpo de carne, ou, melhor dizendo, a nossa Kundalini, né? A energia da nossa Kundalini. Quando existir, vai ter um momento que vai ter a fusão entre a luz vibral com a luz vital, e a gente vai passar justamente para o elemento, o quinto elemento que eu coloquei no início da conversa, no início do bate-papo da gente, que seria a fusão do éter. Mas aí, dando andamento, o impulso desse ponto ocorre de maneira concomitante com a porta-D. Passagem à ressurreição, passagem à crucificação, escrita muitas vezes no mesmo tempo, na mesma passagem, no mesmo tempo e pelas próprias circunstâncias da vida, chamando-se a pobreza do espírito. Ou seja, para superar os mecanismos duais da ação e da reação, para superar os mecanismos duais de qualquer compreensão, a fim de não mais querer saber, a fim de estabelecer em meio ao ser, em meio à unidade. Este é o eixo vertical, da mesma maneira que existia o eixo ALOD, atenção e intenção, no nível da cabeça. Nesses dois pilares da vertical, constituindo um eixo vertical do coração entre o Krishti e OD, vocês realizam o princípio da nova aliança, da nova Eucaristia, da nova consciência. Deixa eu ver, eu peguei essa figurinha aqui, deixa eu mostrar para vocês para tentar colocar aqui. É justamente isso aqui que ele está falando, ó. Aí, ó, o que tem descrito na figura, né? Extração da ilusão da personalidade. Então, o cruzamento dessas, né? O ponto ED, o E vindo para cá, o ponto OD para cá. Esses cruzamentos todos que fazem na radiância da cabeça, justamente com... Fale, Rita. É esse mesmo que eu estou vendo aí, pode continuar. Tá sentindo aí chegar, né? Porque a gente está entrando em contato diretamente com esses irmãozinhos, eles estão trabalhando, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se eu falo sobre isso. Aqui é interessante também falar. Pode, então, ser restabelecido o que são denominados humildade e simplicidade. Humildade está em ressonância com o ponto IN da cabeça, chamando também IK, pois é efetivamente aqui. Desembaraçando de todo este futuro, desembaraçando de todo esse passado, desembaraçando de qualquer passado, desembaraçando de qualquer futuro, que vocês possam se alinhar a esta vibração do instante eterno, do seu presente, denominado IK. Isso ocorre de maneira concomitante à instalação da humildade, pois a humildade nada tem a ver com qualquer reivindicação do eu, nada tem a ver com qualquer atribuição de papel e de função.
neste mundo. É isso que é denominado, em alguns termos comuns, humildade. Tornar-se de novo humano, tornar-se humus, isto é, sal da terra, o pó da terra. Realizando assim as palavras, tu és pó, e ao pó voltarás. Constituindo não mais se identificar com qualquer efêmero, seja no corpo, nas reivindicações e em uma presença efêmera, mas transmutando essa instalação no eterno. Humildade, sopro do Espírito, sopro da verdade, vibração da unidade, aceita, aquecida e integrada. Essas são as nuances da humildade. E vou acelerar um pouco aqui, só para terminar, falar sobre o outro pilar, né? Que é... Cadê? Que é a consciência aqui, que interessante aqui. Dando andamento, esse trabalho é um trabalho de abandono total, de fidelidade a Cristo, de fidelidade à luz. Fazendo desaparecer por completo o corpo de desejo, que é esse nosso corpo de carne, né? Esse corpo de efêmero aqui. Fazendo passar pela porta estreita, OD, né? Estabelecendo-se no casamento místico da nova Eucaristia com Cristo, Maria e Miguel. É a trindade do nosso peito, né? Aquela que a gente iniciou falando ali sobre o ponto AL, o ponto OD e qual é o outro ponto? E a unidade. Permitindo pelo caminho da humildade, pelo caminho da simplicidade, estabelecer-se no ou seja, coração e no centro. Naquele momento, o fogo do coração os abrasa e permite serem estabilizados na alegria. Enchante Chi Ananda e viver em paz na morada da felicidade eterna. A porta estreita, a humildade, a simplicidade, a transparência são as 4 virtudes cardeais do coração, possibilitando transcender, de alguma maneira, a atenção e a intenção, a ética e a integridade. Nessas virtudes, não mais impostas ou acatadas, mas vivenciadas realmente e em verdade no coração. É nisso que o desdobramento final dos 4 elementos, denominados também os 4 querubins, ou 4 Hayot HaKodesh, vai permitir a realização da função da nova triunidade, inscrita há quase um ano nos pontos denominados no nível do coração, o triângulo da nova triunidade. Cabe a vocês ajustar-se e fundir em uma mesma verdade, aquela da unidade, pelo quaternário dos 4 pilares, permitindo integrar-se na trindade, reunir-se à unidade e ali estabelecer a sua morada. Através das novas fundações da porta OD, através da transparência do corpo de ser, através da humildade e da simplicidade. Transformação de Iknuk, permitindo penetrar no templo em seu tempo, além deste mundo, além desses tempos, além do viver da verdade. Esse ponto pode ter ficado um pouco complexo, mas faz alusão justamente sobre o que a gente estava colocando mais cedo, né? Sobre a questão da trindade, que seria a junção do ponto, né? A destruição do ponto de enraizamento do AL, né? Do AL, que seria o chakra do espírito, o enraizamento do ponto... Cadê? Vixe, aqui. O enraizamento do chakra da unidade, né, que seria o chakra da alma, e o enraizamento do OD, que seria a porta estreita, né? Então, a conjunção desses 3, como estava colocando em si, como a gente ficou sabido aqui, né, estaria instalando a consciência crística, que seria a do Kirishi. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai entrar agora num minuto. Vou tentar ler mais uma estrofezinha para na próxima a gente abrir o nosso bate-papo e a gente tentar fechar direitinho. Mas se não der, a gente abre mais outra sala e faz 4 blocos. Mas acho que 3 blocos dá para fazer direitinho. Lê na última parte. Aí está o que é proposto a vocês, pelo conjunto dos arcanjos, pelo conjunto dos anciões e das estrelas, reunindo o doravante na mesma assembleia, levando-o a viver conosco, os arcanjos, a unidade e a totalidade. Então, resta estabelecer-se a consciência e, em verdade,
através desses 4 pilares do fogo do coração. O fogo do amor, o fogo da alegria, o fogo da verdade, enfim, acender o que vocês são, na transparência, na pobreza, na humildade e na simplicidade. Esses 4 pilares são as 4 portas, as últimas portas, levando-os a viver o fogo do coração e a ignição do ponto R, no centro do peito, conferindo naquele momento, como foi dito, a capacidade para viver a irradiação da fonte, tornando-se vocês mesmos pela transparência da fonte, vivendo por si mesmo e por essa transparência a partagem da porta estreita, pela unidade e pela simplicidade precedentes a Iquinuque, para estabelecer-se em